Oi, Letícia. Oi, Bem? tudo bem? Consegui regularizar a probleminha do Zoom. Estava conseguindo baixar de forma alguma e eu esqueci disso. Eu lembro, eu ainda pensei aqui, eu falei, será que Letícia vai conseguir entrar hoje? Que semana passada não deu certo, né? Pois Mas é. que bom que deu. Esse é João, Letícia, que eu já tinha falado, que estaria conosco na jornada em grupo, essa Letícia. Olá, Tudo Letícia, tudo bem? jóia, graças a Deus. Que bom ter você aqui no início dessa jornada, né? Ontem, Vamos que vamos. Só o primeiro dos muitos. Uhum. A gente, a gente tá só esperando um pouquinho, tá? As meninas estão entrando nesses 10 minutinhos iniciais, tá? E tranquilo. né? E como foi a semana? Tudo certo? Conseguiu praticar algumas coisas? Alguns exercícios. Não fiz o treinamento de gravar ainda, mas algumas coisas você está dirigindo, aí você já começa a fazer os movimentos na boca, um som. Muito bem, perfeito. É assim mesmo, você vai introduzindo, até por isso que a gente precisa desse tempo para ir introduzindo e sentindo ali na prática o que que vai, né, trazendo de mudanças. Então, prática. Exatamente. Esse negócio aí da prática, Letícia, ainda é muito bom quando você está indo para serviço, quando você está sozinho assim nas ideias e tal, que daí você fica falando sozinho, daí o pessoal não sabe que você está falando sozinho, né? Acho que você está falando telefone, negócio, então ninguém vai Claro. te julgar ali dentro, não. É muito isso. E assim, a gente que passa por essa mentoria, né, fica gravado, porque às vezes um tempinho que você tem ali, peraí, deixa eu fazer tal coisa. Então fica. E Exatamente. os 2 segundos? O meu dedinho fica assim, ó. É? Ah, adorei, adorei. Eu falo assim, no começo a gente até trazer, introduzir, dá aquele, você precisa forçar um pouquinho. E vai chegar um momento que isso vai ser algo que vai se tornar natural, né? E aí você vai falar assim, nossa, nem percebi que agora eu tô fazendo assim. Muito bom. Você começa a se perceber, né? Você tá falando. Ah, uma outra coisa que eu comecei a fazer, ouvir os meus áudios. Ah, muito bem. Muito bem. Adorei. É difícil modificar, né? Mas só de você ouvir e tentar fazer diferente, Hum, ainda não conseguiu uma evolução muito exatamente. gratificante, vamos dizer assim, mas a gente vai melhorando aos poucos, né? Sim, com certeza. É essa percepção que faz você ajustar a rota. Senão você vai só indo, né? É, Vai você só vai no indo. automático, né? Você acha que tá legal, tá bacana, tá tudo, mas na hora que você para ouvir, você fala, pela madrugada, gente, Jesus. me ajuda. É, exatamente. Mas são pequenos detalhes, como você falou, né, Letícia? Eu tenho até uma camisa da Tânia, aquela da academia, que é uma camisa meio besta o escrito dela, mas é bem legal. Que é assim, uma coisa grandona é feita de um monte de coisinhas pequenininhas, sabe? Então, esses pequenos minutos, pequenos, né, trabalhos que você faz no dia a dia, você pode ter certeza que tudo no final vai virar como fosse uma bola de neve, sabe? E tudo faz sentido. Amém. É, E vai dando certo. Eu lembro que eu só comecei a melhorar a minha dicção e o tom da minha voz quando eu comecei a me ouvir nos áudios do Whats, porque eu fazia reportagem, mas eu não me ouvia, eu odiava a minha voz, então eu não ouvia. E quando eu comecei a ouvir, eu comecei a perceber o quanto às vezes eu falava acelerado, os tons. Eu falei, nossa, eu preciso dar uma fortalecida aqui. Aí eu fui fazendo os ajustes, que foi muito bacana, viu? A diferença é gritante. exatamente, né, meu amor? Não só nessa questão dos áudios, mas também nos vídeos, Tudo, sabe, né? Letícia? Porque a Tânia, ela trouxe essa questão do jornal, né, de narradora, dos fatos. Então, quando eu chegava para falar alguma coisa um pouco mais descontraída, ela falava, amor, não sei fazer, não. Parece que eu tava lendo uma notícia no jornal. Falei, amor, se solta, se joga. Hoje ela tá o aço, né? Ela ri, brinca, faz tudo na internet. É treino, muito treino. E às vezes a gente entra num automático e, de fato, se você não parar, peraí, deixa eu analisar, você vai. Exatamente, exatamente. Oi, Milka, está nos ouvindo? Milk Audi. Áudio também acabou de entrar.
Oi, Oi, Olá, Aldis, bem? Aldi! bem. A dona do melhor moranguinho do amor. A Audi tá gostando, assim, quebrando a dieta das pessoas, tá tornando... É, Adoro. uma boa causa, Não né? Uma boa posso, mas causa. adoro. E aí, Audi, tudo bem? Graças a Deus. Corridinho hoje, mas tá tudo bem. Ah, eu vi lá, mentoria, mentoria, mentoria. Eu falei, Uhum. essa Audi tá muito pra frente, gente. Correndo Adorei. atrás do prejuízo dos dias do morango, entendeu? Ah, É verdade. Muito trabalho e agora tem que colocar no trilho. Tá ótimo. Áudio, hoje a gente está recebendo as meninas que estão chegando na mentoria. Temos aqui a Adriana. Depois eu vou se apresentar aqui com os dois. Maravilha. Que delícia, né? Milka, deixa eu ver o que a Milka escreveu aqui. Milka tá no trânsito. Ah, tá bom, Milka. A hora ah, que der aí, a hora que você parar aí, você liga aí a sua câmera pra gente interagir mais. Perfeito. Muito bem, vamos começando, né, bem? vamos Vamos começando, né? começando. Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagenzinha, mas quem A entrar. Adriana já tá até nervosa ali, ó. Já ligou a câmera de novo. Bora começar, né, Adriana? Fechei a câmera, agora a gente retorna para Agora a começar gente... bem, entendeu? Ai, perfeito. Então vamos lá, meninos. Vamos começando. E aí, quem for entrando, vai entrando e vai interagindo aqui com a gente. Bom, primeiro quero dizer assim que é muito bom estar com vocês aqui nessa segunda-feira, iniciando a semana. E um dia, olha só, nós não estamos iniciando só uma semana, nós estamos iniciando um mês, né? E essa jornada aqui juntas. As meninas, a gente já teve a oportunidade de ter encontros aqui com vocês pontuais, a áudio já está vindo com a gente aí numa mentoria, então agora a gente vai ter 2 meses aqui pela frente de muito trabalho. Então vamos estar aqui nas segundas a cada 15 dias e também nos encontros pontuais para auxiliar vocês nessa jornada aí da comunicação. E para a gente é uma grande honra podermos estar juntas pela confiança de vocês e vamos entregar o melhor, gente. Aqui nós estamos para entregar o melhor para contribuir com vocês. O melhor, a nata da nata, o creme de la creme, o suprassumo do que a gente tiver aqui. Então, o que vocês puderem extrair da gente, pode perguntar, pode levantar a mãozinha, fala João, Tânia, a gente vai estar aqui para entregar aquilo que a gente prometeu para vocês, a transformação que vocês tanto desejam. É claro que tudo isso vem com o empenho de ambos os lados. Da nossa parte, vocês podem ter certeza que a gente vai entregar o que a gente tem de melhor e um pouco mais, né? Porque a gente não pode prometer muito, é melhor entregar mais do que, né, a menos. Então, se preparem que vai vir muita coisa boa aí para vocês, tá? Muito bem. Nós temos uma programação de conteúdos e hoje a gente vai falar de inteligência emocional. E por que vamos falar sobre isso nesse primeiro encontro, né? Porque ela está bem ali na base. Quando a gente compreende um pouquinho mais as nossas emoções e passa a trazer um pouco de gestão, a gente tem um resultado mais, aí, vamos dizer, assertivo, talvez a palavra seja essa, na sua comunicação. Ou seja, uma comunicação que funcione mais para você em qualquer situação aqui, seja no seu ambiente profissional, mas também pessoal, nas suas relações e em tudo. Então, já que esse é o tema, vamos abrir aqui para vocês começarem se apresentando. E aí, o que que a gente quer? Que você fale o nome, de onde você fala, o que você faz, o que você busca aqui na mentoria, mas e no final, eu quero que você fale qual é a emoção que você está sentindo nesse momento aqui, nesse nosso primeiro encontro em grupo. Podemos? Topam? E aí, aqui assim, é bem assim, eu abro, eu falo, cada um pode falar, sempre os grupos são pequenos, então vocês podem ficar bem à vontade para abrir o microfone e falar. E aqui é um grupo de muita confiança e muito respeito, assim que a gente conduz todos os encontros, então a gente pode ficar bem à vontade. Tudo bem? Então, quem vai ser a primeira a falar? Só falta falar por ordem alfabética. Aí, A Adriana já... A Adriana é o áudio. A dele, é verdade. a Mari tá entrando. Eu posso falar, não tem problema. Eu já não anotei tudo que você falou para falar. E é nome, de onde fala. Isso, o que você faz, o que você busca na mentoria e
a emoção que você está sentindo nesse encontro. Tá, meu nome é Letícia, eu sou de Cuiabá, sou bancária atualmente, estou em busca de uma comunicação mais assertiva. Nesse momento, a minha emoção, deixa eu ver, estou feliz de participar, né, dessa mentoria. Acredito que vai ser está sendo um tempo de muito crescimento e estou cheia de expectativa. Legal. Bem, perfeito, Letícia. Muito obrigada. Para quem está chegando aqui, eu vi a Mari, a Fran, a gente está abrindo o microfone agora para se apresentar, falar o nome, de onde fala, o que faz, né, o que busca aqui nessa mentoria e a emoção que está sentindo neste encontro. Então, quem quiser já pode abrir o microfone para continuar falando. A Letícia acabou de se apresentar. Quem mais deseja pode abrir o microfone para assumir a palavra. Vamos lá, já que tem que falar, vamos, Ah, né? Vamos lá. Meu nome é Adriana, hoje eu falo de Araucária, no Paraná, mas eu sou mineira, de nascença e de coração. Procuro, acho que como a Letícia falou, equilíbrio e me conhecer melhor e conseguir uma narrativa melhor, né? Eu tenho muita dificuldade em falas, falo em público, falo muito rápido, penso, falo como eu penso muito rápido e eu falo muito rápido. Eu acho que hoje o sentimento, além de felicidade, é de, como eu posso dizer, de aceitação, né? Eu demorei muito, durante muito tempo da minha vida, para aceitar uma mentoria. Como eu disse para a Tânia um tempo atrás, há uns 2 anos que eu comecei a falar, opa, não, preciso investir em mim. Então, isso para mim hoje é uma felicidade muito grande, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Ai, arrasou, Adriana. Arrasou, lá do Isso nosso aí. Paraná maravilhoso. Obrigada, Adriana. Obrigada a Oi. vocês. Quem assume a palavra? Só abrir o microfone e falar. Ó, a Fran já está com o microfone Aham. aberto ali. Acho que ela poderia estar falando, né? Acho que vai lá. Então eu tô achando que é só para os novatos, mas tudo bem. Ah, é Cheguei para todo atrasada e perdi mundo. o fio da meada. Fran, a gente abriu aqui para essa troca agora, então todas vamos nos apresentar, falar de onde você fala, o que você busca na mentoria, o que você faz e qual emoção você está sentindo nesse momento, porque hoje nosso tema é inteligência emocional. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Márcia Franciele, mas podem me chamar de Fran. Eu sou contadora, eu sou de Rondonópolis, aqui no Mato Grosso. E assim, a mentoria, na verdade, é muito transformadora. Então, assim, eu venho sentindo isso, que realmente alguma coisa destravou em mim em relação a se comunicar, em relação a ter mais argumentos para a gente poder se expressar melhor. Então, assim, participar da mentoria é mais do que a gente imagina. A gente tem muitas surpresas que a gente nem pensava que pudesse existir, detalhes que pudesse, que pudesse te fazer pensar que pode ter a ver com que você não consiga se expressar. Então, assim, a mentoria é um privilégio muito grande a gente estar participando, que a gente aproveita bem essa mentoria para destravarmos aí e a gente correr atrás aí do que a gente tem que conquistar. Uhul! E a emoção, Fran, que você está sentindo hoje? Então, né? Muitas emoções. A gente tá indo de nervoso. Socorro! Muitas emoções. Mas, assim, é um privilégio muito grande estar participando. Então, assim, a gente fica... É como se fosse uma luz no fim do túnel, pelo menos para mim, sabe? Para a gente poder tentar aí conseguir desbravar mais coisas em relação à comunicação. Então, assim, é muito gratificante a gente saber que tem profissionais como a Tânia que pode nos ajudar
em relação a essa parte da comunicação que acredito que todo mundo precisa se expressar, se comunicar melhor para a gente divulgar o nosso trabalho, divulgar quem a gente é, o que a gente pode ajudar aí nesse mundão aí. Obrigada, Fran, arrasou. Quem pega o fio agora? Temos a Áudia, a Mari, a Milka, eu acho que ainda não chegou, mas depois ela se apresenta. Áudia. Bora, né? É. Boa noite, sou Audilei, eu sou paranaense, mas sou matogrossense de coração, Tangará da Serra, sou proprietária da Chocoway, chocolates artesanais, e estar com a Tânia e com o João, que agora a gente está, né, meio juntinho, aí, de vez em quando está por ali, né, a gente está acompanhando também, assim, é um prazer, foi motivador, é prazeroso estar com eles, assim, às vezes eu faltei na mentoria passada, meu Deus, que falta que faz. Eu acho que a hora que acabar essas, já vamos emendar para outras, né? Porque, assim, é maravilhoso, é um desbloqueio, a gente nem imagina como que uma ajuda a gente consegue, assim, desbloquear algo que você nem imaginava, assim, igual a Fran estava falando, entendeu? Então, assim, agora a minha motivação para hoje, são tantas, né? Porque como eu perdi a aula passada, então hoje estou esperando tudo. Tá ansiosa hoje, né, dona? Ansiosa. Hoje tá uma pilha. Ansiosa. A gente vai dando nome para essas emoções aí que estão à flor da pele. Obrigada, Audi. Tava com saudade de você. E Mari? Oi, boa noite para todos e todas, né? Porque tem um todos ali. Agora tenho todos aqui, ó. Como a Tânia falou, meu nome é Mari, mas eu moro em Santa Catarina, Tuporanga, Santa Catarina. E hoje eu sou proprietária de uma farmácia, faz uns 4 meses, indo para 5, né? Então, a mentoria para mim veio num momento assim muito importante para me destravar e ainda tenho que me destravar, ainda estou ainda como os outros engatinhando, mas a mentoria da Tânia foi fantástica para mim, abriu leque de muitas coisas para mim, como descobrir, né, muitas coisas novas, né, nessa tecnologia e aprender a falar, que eu ainda tenho um pouco de medo ainda, mas estamos aí engatinhando. Estamos aí, essa mentoria foi, como a Fran e a Audi falou, foi muito importante, foi fundamental, foi muitas vezes divisor de águas, né? Para mim, foi em algumas coisas, para mim, foi divisor de água, porque fazer uma live, e nunca na minha vida eu tinha pensado em fazer isso, nunca. Fala isso que as meninas que estão começando hoje, ainda nós não falamos nesse assunto de live, mas ó, meninas. Ó, Adriano. Ó a Letícia ali já sorrindo. Tremendo. Não. Calma, meninas, isso aí é uma outra programação, não precisa ficar nervosos ainda. Ainda. Hoje fala isso, depois vai querer. Hoje fala isso, não quero. Depois vai querer. O coração vai pedir para você fazer. Bem isso, Fran, bem isso. E olha, eu vou desse falar, jeito. bem isso. Para mim, essa mentoria foi muito importante, maravilhosa. Tânia, só gratidão a você, o João, e ainda estou aprendendo muito ainda. Eu sei que eu tenho que crescer muito ainda, mas foi muito importante para mim. Nossa, foi um auxílio muito grande, foi maravilhoso. E qual emoção hoje você traz? Ai, Tânia, é tantas que nem as meninas falaram, é tantas. Escolhe uma. Ai, Tânia, vamos ver. Eu não sei te dizer que a emoção hoje em dia que eu vejo hoje, no meu caso, muitos desafios. Olha, acho que cada vez que a gente vence um dia e está participando de mais uma mentoria, eu acho que é uma emoção, uma alegria, Perfeito. muito grande, né? Obrigada, Só Mari. da gente ter um tempinho de tirar para nós, para a gente poder
investir na gente, já é um privilégio muito grande, já é uma emoção muito grande. Já é uma emoção muito grande, bem isso aí. E tá com vocês aqui também é uma emoção muito grande. Verdade. Ai, gente, que delícia, né? Porque antes era o clube da Luluzinha, né? Agora tem o clube da Luluzinha e do João, né? Do João tá meio... João, vai ser difícil o João falar nessa sala, mas ele vai compreender se não tiver tempo para ele falar, né, meninas? Nós vamos ter que exercitar a escutatória para poder ouvir o João também, não só nós falarmos. João, você tem que entender, a Tânia treina nós pra gente ser tagarela, agora você vai ter que entender. Vai, Ah, vai ter que aguentar. Para soltar a Vai voz. ter que aguentar. tá certo, tá treinando bem. Ai, Isso aí. obrigada. A Milka ainda não chegou, mas não tem problema, Milka. Depois você se apresenta, a hora que tiver, não tem problema. A gente vai seguindo aqui com a programação, né, que a gente preparou para hoje. Então, muito obrigada, bem-vindas. Começar? Sentei. Que bom que a gente pode estar aqui nessa troca valiosa, né, de quem já está no processo, de quem está começando um processo. Então, tenho certeza que isso torna tudo muito rico, a troca muito rica. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui um materialzinho, porque a gente tem algumas coisas para apresentar para vocês hoje, para a gente começar aqui hoje. Então, vamos lá. Estão conseguindo visualizar, ver aí a apresentação na tela? Ok? Ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Então, hoje, nós vamos falar sobre a bússola interna das emoções. Como nós podemos utilizar as emoções, a gente viu aqui vocês falando, né? A felicidade, a alegria que vocês estão sentindo, essa aceitação, a ansiedade, a gratidão. Então, como eu posso utilizar as emoções para me guiar na minha comunicação? Isso é possível? Então, é o que a gente vai entender aqui, conversar um pouquinho hoje. De que forma que as emoções, elas nos conduzem, elas podem ser guias para a nossa comunicação. Então, o primeiro ponto é a gente entender um pouquinho das nossas emoções. Às vezes, eu vi aqui na fala, né, a própria Fran, a Mari, uma dificuldade da gente descrever às vezes, porque são muitas emoções que a gente sente, a gente não para pensar o que eu estou sentindo e o quanto esse exercício é importante. Então, é isso que a gente vai olhar aqui um pouquinho hoje, entender aqui um pouquinho hoje com vocês. Aqui, ó, áudio ansiosa e grata. Muito bem, isso mesmo, áudio ansiosa e grata. Isso é ótimo, né? Mas vamos lá, então. Bom, opa! Para começar aqui, vocês se apresentaram, e aí eu vou tomar liberdade também para apresentar um pouquinho aqui, e o João também depois, né? Eu trouxe essa foto aqui, eu aqui nessa linda jovem aqui, tinha o que nessa época aqui, uns 13 anos, eu acho, por aí, na idade escolar. Aqui eu estava num desfile da escola, então, quando eu tinha aniversário da cidade, fazia os desfiles e tinha que ir com um carro alegórico e a gente inventava as coisas para ir apresentar o tema. Nosso tema era o meio ambiente. E por que eu escolhi essa foto aqui? Porque nessa época, e por muitos anos da minha vida, eu desejei estar em lugares de visibilidade, como aqui. Eu estava em cima de um caminhão. Eu aceitei, eu quis estar ali, eu estava no lugar de visibilidade. Porém, quando eu estava nesse lugar, mesmo desejando, eu sofria. Eu sofria pela vergonha, eu sofria pelo nervosismo, eu sofria porque eu ficava sem ter o que falar, a voz não saía, eu até chorava. Então dá até para ver a minha carinha ali, quando eu percebi que eu ia ser fotografada, eu fiz aquela carinha de que vergonha. E é realmente assim que eu me sentia. Quando eu cheguei no jornalismo, eu não me sentia diferente. Eu também sentia muita vergonha. Eu sentia muito nervosismo. Então, quando eu ia gravar, quando eu cheguei na TV, se tivesse pessoas próximas, a voz não saía. Eu falava baixinho, eu ficava travada, gelada. Então, eu conseguia gravar se eu estivesse sozinha. Aí eu falava, ia. Mas se tivesse alguém e eu me estivesse sentindo observada, eu travava. E o que eu quero dizer com isso? Que, independente da nossa dificuldade que a gente tem, que a gente traz na nossa história,
é possível a gente desenvolver. É possível a gente trabalhar com essas informações que a gente traz e que hoje a gente vai entender um pouquinho falando aqui, para que a gente possa lidar com as emoções que a gente sente e poder se comunicar de uma forma segura, com autoconfiança, firme, clara, né? E ter o resultado que a gente deseja. Então, meninas, essa da fotinha ali sou eu e essa aqui também sou eu. E assim vocês também podem ter eu com minha dificuldade e eu com, né, uma nova etapa com a habilidade da comunicação desenvolvida. É possível. E tu? Aí a Tânia vai e me bota, Esse guri esse magrelo, jovem galante, 60 quilos molhado na chuva. magrelinho. Pois é, gente, e trazendo nessa mesma uma teada que a Tânia traz, eu sempre fui uma pessoa que sempre foi muito esforçado, né? Sempre gostei de estudar, sempre gostei de me destacar. Tudo que quanto era competição, de luta, de academia, competição de dança na época do colégio, eu gostava muito. Mas eu achava que eu gostava das competições. Eu gostava de, né, de estar ali, do progresso, quando na verdade, depois de muito tempo, eu estou com 32 anos agora, fui descobrir isso ano passado, retrasado, eu fui parar um pouquinho, olhar para a minha história e perceber o porquê que eu gostava de tanta atenção, porquê que eu gostava de tanto foco em mim. E eu fui descobrir que, na verdade, eu fazia tudo isso para tentar suprir uma necessidade de atenção que eu não tinha, ou que eu não tive, mas que durante muito tempo eu fui rechaçando. E é interessante isso porque é muito comum nós, como seres humanos, a gente está sempre adquirindo conhecimento, né? Conhecimentos técnicos, fazendo faculdade, especialização, pós-graduação. Às vezes a pessoa tem mestrado, doutorado, mas ela não tem o essencial, o que realmente faz a diferença, que é o conhecimento de si mesma, o saber o que a move, o que motiva ela a fazer as coisas, o que deixa ela chateada, o que mexe com as emoções, o que te tira do seu centro. E eu sempre fui assim, eu fui sempre movido a palco, holofote, até descobrir que, na verdade, não era o que eu buscava. O que eu buscava era suprir uma outra necessidade, que só com a terapia, olhando para dentro, eu pude perceber que estava faltando aqui dentro de mim. Então, isso que a Tânia traz sobre a questão dos sentimentos, ser a bússola, é muito interessante porque a gente precisa aprender a olhar para si, olhar para o seu sentimento e nomear aquilo que você está sentindo. Porque o primeiro passo para você lidar com uma situação, um sentimento, é definir o que você está sentindo. E é assim que a gente começa, né, gente? Comecem a definir aquilo que você está sentindo sempre que possível. E essa foto aqui? Essa foto aí foi na época que eu estava na polícia, gente. Eu com 16 para 17 anos de idade, caí num quartel da vida. Fui o primeiro concurso público que eu passei, né? Aí, não, família, vai, João, você vai se destacar, você vai ser o mais novo da família, a ser um oficial, a ser concursado. Aí eu, bestão, né? Fui. Mas só que daí, gente, você sabe quando aquela coisa não é para você, né? Você sabe desde o início, mas você vai dando murro em ponta de faca, fica 1 ano, 2 anos, e na hora que você vê, o inevitável acontece, pedir para sair. Aí eu virei o orgulho da família, porque eu fui mais novo a entrar, e virei a grande decepção da família também, porque fui mais novo a sair. Então foi uma coisa maravilhosa, gente. A gente surpreende, mas também decepciona. Equilíbrio é tudo, né? Mas, meninas, por que a gente trouxe, né, essa forma de trazer um pouquinho da nossa história aqui, esses recortes, para a gente abrir esse nosso tema? Porque é exatamente esse o convite. Nós precisamos olhar para trás para nós entendermos como a gente funciona. As nossas respostas que a gente tanto busca estão todas em nós.
Só precisamos olhar. Até hoje, hoje, né? A gente fez um post hoje falando. Se só a técnica resolvesse, você pegava um manual, você pegava um e-book, alguma coisa, um guia e lia e resolveria seus problemas. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos entender o nosso processo, o nosso funcionar. Por que nós sentimos isso? O que traz isso, esse sentimento, essa emoção, o que gera, o que causa esses comportamentos em mim. Então, isso é muito importante. E hoje nós vamos olhar um pouquinho, tentar construir isso para auxiliar a gente a olhar e a entender mais esse nosso sentir, as emoções, o nosso funcionar. E aí nós vamos beber da fonte. Aí eu sempre falo assim, a gente tem uma fonte, né, que a gente bebe, que é da análise transacional. Então, a partir daqui, a gente vai fazer uma construção para entender um pouquinho como que a gente funciona. Né? Então, a gente parte do quê? Opa, pra cá, aqui. A gente parte deste princípio. Os pensamentos geram em nós sentimentos. E os sentimentos, por si, geram em nós comportamentos. Como assim? Na nossa comunicação, vou trazer uma situação aqui para a gente já trazer como exemplo e a gente visualizar. Eu vou falar em público. Eu chego no lugar, ou só o fato de eu saber que eu tenho um evento, que eu vou falar em público, eu tenho uma reunião, que eu tenho algo que eu vou me expor, que eu preciso falar, automaticamente essa informação, essa situação, acessa em mim memórias, pensamentos que estão aqui da nossa construção, do nosso que vivemos, do que já passamos ou do que temos de crenças construídas, informações. Quando a gente acessa isso, gera em nós sentimentos, emoções. Pelo meu pensar, do que eu tenho gravado, gera esse sentir, e esse sentir, vamos dizer, vou falar em público. Acessei um momento em que eu passei vergonha quando falei algo e riram de mim. Exemplo, uma memória. Então, pensei em falar em público, acessei essa memória, senti vergonha. Esse sentimento de vergonha gerou em mim um comportamento. Qual comportamento? Fiquei travada, gelada, parada, em estado de trava e bloqueio total. Ficou claro a construção? Então, a partir daqui, a gente começa a entender como entender tudo que a gente viveu, o que a gente já seguiu, como a gente era, o que a gente passou e tudo que a gente trouxe aqui. Acessar isso, entender isso, pode trazer para nós consciência do porquê sentimos o que sentimos e vamos agir como agimos. Ou não agir, ou não falar em público, fugir do palco, fugir das câmeras, fugir dos microfones, fugir das situações de exposição. E aí muitas pessoas se comum que falam assim, eu não sei se eu tenho algum trauma, por isso que eu não consigo falar em público, por isso que eu não consigo gravar um vídeo. E esse trauma, quando a gente fala de memórias, não precisam ser traumas que a gente concebe como algo muito grande, que aconteceu, algo enorme. Podem ser pequenas situações que em um momento da nossa vida gerou algo em nós, uma emoção muito forte, e isso ficou gravado, memória. Quando eu passo por uma situação parecida, automaticamente me vem essa memória, então eu tenho um pensamento, me gera, eu acesso e gera essa emoção, esse sentir, e reflete no meu agir, no meu comportar-se. Como eu vou me comportar. Então, nessa construção aqui, a gente começa a entender um pouquinho como funciona a nossa comunicação. E aí, isso aí, falar em público, isso também é porque eu não consigo dizer não.
não consigo me posicionar, porque eu travo em frente a uma câmera, porque eu falo tão acelerada porque eu fico nervosa, ou o quê? Então, toda vez que eu tenho um comportamento na minha comunicação que está me incomodando, que eu sinto que não está legal, que não está funcionando, faz essa construção. Volta um passinho para trás e se coloca nessa situação. Quando eu tive que dizer um não, quando eu tive que me posicionar, quando eu tive que falar com alguém importante, ou uma situação que você vai ter, o que eu acessei? Que emoção eu senti? Então você começa a entender o seu funcionar. E quando a gente vai entendendo o nosso funcionamento, é possível a gente fazer uma reconstrução. Para que o nosso agir na comunicação seja de uma forma efetiva, de uma forma que funcione. Eu consiga me comunicar e ter o resultado que eu espero. Isso daí que a Tânia está falando, gente, é muito interessante, em razão de alguns estudos, eles trazerem a seguinte forma: como que os nossos pensamentos, como que as nossas experiências moldam quem somos hoje. Eles pegaram pequenas crianças, recém-nascidos, e colocaram dentro de um ambiente assim, cheio de cobras. Mas essas cobras não eram cobras peçonhentas, não eram cobras venenosas, não eram cobras, né, que fossem perigosas. Ela estava num ambiente seguro. E a criança, em momento nenhum, chorou. A criança estava ali o tempo inteiro brincando, puxava o rabo da cobra e tudo mais. Mas só que a mãe, ao ver a criança naquela situação, a mãe começou a desesperar. Meu Deus, minha criança, meu filho, não sei o quê. E a criança, dentro do ambiente controlado, olhou para a mãe, viu o pensamento, viu o comportamento da mãe, adquiriu aquele comportamento e entrou no estado de choque. Começou a chorar, começou a se sentir com medo. Então, isso é interessante, por quê? Porque a gente começa a fazer uma linha do quão importante são os nossos pensamentos na construção dos nossos sentimentos, do nosso comportamento. Então, essa questão de olhar para o nosso passado para entender o que aconteceu, para eu me sentir dessa forma, é muito relevante, gente. Muito relevante mesmo. Tanto é que tem alguns cientistas que eles falam que nós, como seres humanos, sabemos muito mais sobre o espaço sideral do que sobre o fundo do mar. E a mesma coisa se aplica para a gente. Nós sabemos muito mais sobre o mundo ao nosso redor do que sobre nós mesmos. Então, isso daqui é uma consideração que vale a pena a gente levar, né, para a gente. O quanto a gente sabe sobre nós mesmos, o quanto a gente tem olhado para a gente, para a nossa história, para tentar entender o que somos, o que fazemos e o porquê fazemos. E tudo isso está imbricado nessa tríade que a Tânia acabou de trazer. E isso neurociência explica, né? Então, até nesse contexto que o João traz, tem um fator muito importante que acho que vocês já ouviram, e a gente fala, né, do poder da nossa mente. Nós temos um poder muito grande na mente. E a gente usa isso na oratória. Quando a gente vem trazendo técnicas de oratória, a gente sempre usa isso. Vamos usar a nossa mente. Nós precisamos trazer o nosso mental para o aqui e o agora. Porque se eu ficar com a mente acessando só coisas desses traumas que eu falo, e traumas, entendam, pode ser exatamente isso. Vi a minha mãe passando um susto em algum momento e aquilo gerou em mim um trauma. Ficou registrado. Não são somente situações muito grandes e realmente mais profundas. Então, quando eu fico presa nisso, eu não consigo vir para o aqui e o agora, eu fico, às vezes, paralisada em emoções causadas por memórias e não pela real situação. Então, entender isso na nossa comunicação, fazer esse exercício de entender em que momento eu fico nervosa, eu sinto nervosismo. Eu travo, eu não consigo falar, eu acelero,
eu não consigo me posicionar. Em que situações? E aí fazer o caminho inverso. Eu senti o quê? E quando eu senti isso, que pensamento? Eu acessei alguma memória? E tentar observar isso nessa nossa construção. Então, a gente vai se conhecendo numa profundidade maior, e a partir daí eu começo a conseguir ter um controle maior na minha comunicação, ou seja, na forma que eu vou agir. E aí, gente, eu saio da reação, eu vou para a ação. Eu saio somente do reagir, que é o que? Senti, travei, travei, acelerei, acelerei. É uma reação, é automático. Eu saio do automático. Então, os exercícios que a gente faz de respiração, de pausa, de postura, tudo isso é para ajudar a gente a sair do automático, vir para aqui e sentir realmente o que faz, o que cabe ali, e não somente de reproduções. Então, quando a gente tem a técnica, que a oratória traz essas técnicas, é sensacional. Só que quando eu conheço e olho e tenho consciência disso, desse meu autoconhecer, eu viro a chave. O processo acelera. E aí eu queria dar uma pausa para ouvi-las, para abrir. Se alguém tem alguma dúvida, pergunta, ou quer compartilhar algo, faz sentido para vocês? Ficou claro? Quer complementar? Quer perguntar? Quer trazer alguma situação para a gente aqui compartilhar? Porque a gente vai deixando o assunto mais claro para vocês trazerem para a realidade, para a rotina, para a vida de vocês. Então, se alguém quer falar, pode abrir o microfone. Vamos interagir um pouquinho aqui. Pode ser pergunta, pode ser compartilhamento, pode ser dúvida, pode ser à vontade. Alguém? Letícia? O que você está falando sobre o autoconhecimento, né? Tão importante é isso, não só nessa questão da comunicação, mas para a vida, né? Eu costumo dizer para as pessoas que estão ao meu redor, a gente tem que fazer terapia antes de entrar, até mesmo numa faculdade, antes de casar, antes de ter filhos, para você se entender o porquê você funciona assim. Eu já venho em um processo de terapia, já tenho alguns anos, né? E é maravilhoso. Se você chega na terapia, você fala coisa com coisa, mas aquilo vai fazendo sentido no seu dia a dia e é transformador. Então, é muito importante fazer, muito importante se conhecer, né? E faz muito sentido para mim o que você está falando, o que você e o João está compartilhando, e não só em questão de espelho, de ver o outro passando, você acessar, mas também o ambiente, né? Às vezes você está ali num ambiente que perceber isso também, eu acredito que seja um crescimento, você entender que aquele ambiente não te faz bem, tentar modificar, né? E tudo é um conjunto. Legal, a nutrição, né? A gente vai falar um pouquinho disso depois, sobre como eu vou cuidar da nutrição do meu mental, da minha mente. Porque se o meu pensar interfere tanto, como que eu alimento e cuido disso? Para que realmente me nutra, interfira de uma forma positiva. Não é? Então, no final, a gente vai ter um exercício para isso. Obrigada, Letícia. Alguém mais quer compartilhar, complementar, perguntar? Bem à vontade aqui, meninas. Aqui vocês sabem que todas podemos, ouvimos e falamos. Não, vamos continuar, então vamos seguir. Vamos seguir aqui, então. Ótimo. Então, entendendo um pouquinho disso aqui, a gente também vai entendendo um pouquinho os lugares que a gente vai ocupando na nossa comunicação. Na nossa comunicação, nós ocupamos, eu falo assim, papéis, muitas vezes. E entender isso também é muito importante. Eu acho que eu... Assim, quais os lugares, os papéis que eu estou ocupando? Que na análise transacional nós chamamos de estados de ego. Qual o estado de ego que eu ocupo na minha comunicação, refletindo esse processo ali, ó, do pensar, do sentir e do agir, ou reagir somente. Então, nós temos 3 estados
três papéis que a gente ocupa. E a gente vai ocupar eles três, assim, não é só um ou outro, a gente sempre vai permear nos três, mas geralmente nós temos um predominante. E aí nós vamos entendendo um pouquinho mais aqui, vocês vão poder responder para vocês qual está sendo aí o papel que vocês estão exercendo mais na comunicação de vocês. Então, nós temos o estado do ego, o papel do pai crítico, aquela voz interna julgadora, aquela cobrança excessiva, tanto para você quanto para o outro. Ou, no estado da criança, talvez isso aqui vocês já ouviram bastante falar, você está na postura de criança, você tem que sair do seu infantil, tem que vir para o adulto. Então, a criança, naquele papel, quando a gente é emoção pura. E aí, nos diferentes aspectos. Ou a criança muito rebelde, ou a criança que é cuidada, muito vítima, quer ser protegida. Então, em todos os sentidos de emoção. Ou nós viemos para o papel, né, para esse lugar de fala na postura adulta, no estado de ego adulto, que é aquele que analisa os fatos e pensa antes de reagir, ou seja, do agir, né? Sai da reação automática. E aí, vou trazer aqui uns exemplos para ficar cada vez mais claro. Então, no pai crítico, aquele que julga, cobra, controla. Um exemplo aqui. Você nunca faz certo. É uma fala bem comum, que a gente vai falar para o outro, às vezes para nós também. Ah, mas você nunca faz certo mesmo. Melhor você ficar calado. Você sempre fala errado. Melhor você ficar calado. Ou nós vamos lá para a criança, que já é mais criativa, mais vulnerável, né, espontânea, então é muita emoção. Assim, eu não consigo, eu vou errar de novo, eu não consigo, eu não vou. Quem às vezes não entra nessa criança birrenta? Não dou conta, eu não consigo. Não é? Isso aqui nós estamos trazendo a comunicação. Ou quem vem para o estado do adulto, que analisa, equilibra e responde, até teve alguém que falou aqui, né, do equilíbrio, acho que foi a Adriana, né, a Letícia, que falou que veio buscar esse equilíbrio, né? Então, que tal nós avaliarmos os fatos antes de decidir? Então, ele não vai só pela emoção e também não vai só pelo julgamento, né, pela cobrança, ele vem para esse aqui centro, de trazer para o centro. E aqui mais um exemplo. Vamos supor que você está tendo uma fala e você é interrompida. Você está falando, isso pode acontecer, seja no, estou conversando com alguém, ou no trabalho, ou numa fala, e você é interrompida. Qual que é a primeira fala que, se você tiver na postura do pai crítico ali, sabe, o controlador? Você não deixa ninguém falar mesmo? Isso é falta de respeito. Você já vai para uma fala crítica, julgadora, apontando o dedo. O embate. O embate. Mas se você estiver na criança, o que você faz? Se cala ou chora. Ninguém me leva a sério, ninguém me compreende, eu não vou falar mais mesmo. Ou, se você for interrompida, você tem uma postura de dizer: posso terminar meu raciocínio? Depois eu te escuto. Como que, perguntando aí para vocês, se vocês fossem interrompidas em uma fala, e pode ser um casa, um relacionamento, por um colega de trabalho, enfim, qual seria a reação, a ação ou reação de vocês? Deu já para vir aí na mente o que vocês falariam ou não falariam? Qual seria? Alguém quer compartilhar? Então, depende. Se eu tiver, por exemplo, em uma reunião e eu falar alguma coisa, a pessoa se intrometer ali, eu já vou ficar mais na defensiva ali, tipo, não quer me ouvir. Então, deixa eu parar e ouvir o que ela não falaria. Deixa eu terminar. Então, é um ponto
Assim, a gente precisa analisar, né? O que que você está tendo ali de reação nesse momento? E você falando me traz isso. Letícia, você falaria para ela para deixar você terminar? Não, Não. eu Deixaria, pararia no meu raciocínio e ouviria ela se calaria. e calaria. Hoje. Uhum. A Audi falou a mesma coisa. Iria para criança, se calaria, não falaria. Quem mais quer compartilhar? Também, Ana? também, e há pouco tempo eu passei por uma situação assim, e você fala, respira fundo, não falo, até para não ser um, não adulto, mas também bem crítico, então você espera a pessoa falar. Uhum. Uhum. Mari também ali sinalizou. Tá fechado seu mic, Mari. Dani, assim, eu já passei por algumas situações que eu fui para criança e muito antes de ir para essa parte da criança, eu tentar falar, deixa eu tentar terminar, mas a pessoa não deixar e eu vou para a criança, então, e me julgar mesmo, aquela assim, não, o pessoal não escuta o meu lado, eu não, né, eu não consigo expor a ideia, o pessoal não acredita em mim. Já muitas vezes eu fiz esse julgamento em mim mesmo. Uhum. Uhum. E e a gente acaba se sabotando nisso mesmo e colocando isso para, né, para a gente mesmo e fala, não, minhas ideias não é legal, eu não sou aceita, Uhum. né? Então você acaba se sabotando. E vocês entendem que se nós olharmos para esse processo, esse você constrói um pensamento. Isso é uma construção de um pensamento. Eu não faço, né? Não falo, ninguém me ouve mesmo. Então, quando você precisa falar, se isso é algo construído, você acessa, vem o mesmo sentimento de frustração que você sentiu e tal, e você vai fazer o quê? Não vou nem falar mais. Bem isso, vou ficar quieta. Exatamente. E é esse o ponto que é importante a gente entender do quanto tudo que a gente já passou e viveu pode interferir no agora. E vai interferindo. Então, a gente ter consciência disso nos dá a possibilidade de começar a fazer diferente. Exatamente, principalmente, pessoal, a gente começar a entender que muitas vezes não é sobre a gente. O fato de você estar sendo cortado, às vezes, é muito mais sobre o outro do que sobre você, entendeu? Então, eu que venho da base, que eu sou advogado, que eu sempre fui acostumado a lidar com pessoas de todos os níveis sociais, desde os mais baixos, criminosos, defensores públicos, até mesmo juízes, você começa a criar meio que um calo para entender que você tem que saber lidar e saber discernir duas situações. Por exemplo, tem a tipo de pessoa que ela vai te cortar porque ela não percebeu. Ela simplesmente não percebeu. Aí, nesses momentos, a gente utiliza técnicas de persuasão, técnicas, né, de convencimento. Ela foi lá, te cortou sem querer, você percebe que foi sem querer? Você fala, olha, deixa eu concluir aqui, porque o que eu estou falando aqui pode ser um pouco importante, daí eu já deixo você terminar a sua fala, pode ser? Com um sorriso no rosto, gente. Não precisa ser aquela coisa O forçada. pai crítico e julgador. O Não pai crítico precisa. julgador. Não precisa. Porque primeira coisa que a gente pensa é ir pro embate, né? Me cortou, nossa senhora, não gosta de mim, não gosta do que eu estou falando, né? Então a gente sai um pouco desse lugar e vamos analisar. Primeiro, a pessoa não percebeu. Em segundo lugar, gente, quando você conhece a si mesmo e a pessoa vai lá e te corta porque ela quer cortar você realmente, né? Tá naquela posição, Pai crítico, pai você julgador. faz o seguinte: você simplesmente se cala, olha nos olhos da pessoa, na hora que ela terminar de falar tudo que ela tem para falar, você termina. Posso concluir o que eu estava falando? Ponto, gente. A pessoa vai ficar sem perna, porque ela vai olhar assim, poxa, né? Desculpa, né? Eu constrangi, cortei você. Então,
você vê quão importante é a inteligência emocional nessas horas, porque é muito mais sobre a falta de educação do outro, falta de percepção do outro, que a gente acaba trazendo umas coisas que não tem nada a ver de lá de dentro da gente para a situação. Exatamente, que a gente acessa essas nossas situações vividas e sentidas e a gente já não quer mais, já acha que não, porque a criança, né? E tal e tal. Então, quando a gente entende isso, que eu não preciso ir para o pai julgador e ir para o embate, e eu não preciso me fechar e chorar, eu não preciso mais ir naquele lugar, mas eu posso ter um comportamento equilibrado, né, ali. Então, a gente começa a mudar o jogo. Isso em reuniões importantes, em negociações, em situações que a gente tem que, né, de liderança, quando a gente está numa situação de liderança que a gente precisa liderar, a gente precisa resolver conflitos, a gente precisa ordenar, a gente precisa buscar para tudo, para tudo. E isso a gente vai aprendendo quando a gente toma consciência, quando a gente percebe que o outro falou com a gente na figura de um pai crítico ou de uma criança. Quando você percebe isso, você começa a fazer isso que o João falou aqui, ó. Se alguém me corta porque não percebeu, né, uma postura tá ali falando, ok, tá tudo certo, equilibrado. Ela não percebeu, eu falo para ela, né, olha, posso continuar, depois eu posso terminar a minha linha de raciocínio, depois eu te escuto, ok? Ok. Se eu percebi que ela veio num pai crítico, que veio ali para me cortar mesmo, porque quis, né, dizer que o que eu tô falando não é importante, nananã, nessa figura, se eu for pro embate, ela também não vai me ouvir. Porque ela não quer me ouvir, né? Ela tá ali, ó. Então, eu posso aguardar, mas sem me fechar. E no final, eu pedir a palavra e concluir como um adulto, que eu não levei pro meu sentimento, porque isso é dela, como o João falou, mas eu trago ali pro momento e pro emocional. É fácil. Não, gente, É ó, desafiador. a gente tá falando aqui agora, parece mil maravilhas, né? É só chegar em casa e fazer. Mas tudo isso é um trabalho, gente. Porque, eu, por exemplo, na época que eu estava advogando, o tanto de coisa que você tem que ouvir de juiz, de promotor, gente, não tá escrito. Mas você tem que falar assim, olha, o meu papel é esse, o que eu tenho que fazer é isso, e qualquer coisa que venha de fora tenha mais a ver com a outra pessoa e não comigo. Então, eu não perdia mais a paz com um magistrado que era mal educado, com um promotor que era grosseiro, nem com... Isso tudo é uma construção. Mas no começo, sangue ferve, gente. Agora, Sangue eu vou trazer ferve. um exemplo aqui de uma situação que aconteceu no ambiente que eu trabalhava, que foi, a gente chama de jogo da comunicação. Você vai para um papel, vai para o outro, e vai indo, aquilo vai virando uma confusão. Como é que você sai disso? Eu estava sentada, né, computador, e comecei a ouvir a conversa de dois colegas. E eles começaram a falar sobre um trabalho que eu fazia. Era uma tarefa minha no setor fazer. E eu vi eles começar a falar, ah, porque fulano falou que vai fazer e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ninguém me consultou, ninguém falando comigo. O que aconteceu comigo? Criança birrenta. Fiquei já magoada. Não, porque não falaram comigo, aí, né? Fiquei criança birrenta. Aí começou a discussão ali, eu no meu adulto, o que eu deveria fazer? Ficar calada ali. Ninguém me chamou para conversa, não tinha nada a ver. Mas não, me rebelei. Aí subi, não contente, saí da criança e fui pro pai. Você vê, a gente vai ocupando, gente, é assim. Levantei e falei, mas por que vocês estão discutindo aí que ninguém me consultou para esse negócio? Se vocês tivessem me consultado, não estava dando esse problema aí, né? Julgando. A minha colega foi para a criança e começou a chorar, porque ninguém me entende, porque eu só quero ajudar, porque é sempre assim, tá, 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 tá. E o meu outro colega ficou calado, calado. Aí eu percebi. É o Anderson? Não, o Tim. Eu percebi. Quando eu percebi o comportamento da minha amiga e percebi o que eu tinha feito, eu falei assim, cara, agora sabe o que é hora? Eu ficar quieta, sentar e não falar mais um A, porque ela saiu. Em outra época, gente, eu ia atrás dela. Eu ia ir atrás dela e eu ia tentar resolver aquela situação a qualquer custo. Quando eu percebi que ela saiu revoltada, criança querendo chorar, porque igual aquelas crianças birrentas quando, né, quando não consegue o que quer. Eu falei,
vou ficar quieta. Sentei e fiquei calada, não falei um A. Falei, cara, eu preciso pensar o que eu vou fazer. Passou um tempo, todo mundo se acalmou, deu um time, aí começou os burburinhos dos colegas. O que aconteceu? Aquela coisa, Tânia, que bafafá. E eu quieta, 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 quieta. Passou um tempo, respirei, fui lá na sala da minha colega. Colega, me desculpe pelo meu comportamento. Eu, na hora, senti que, como era a tarefa que eu fazia, eu me senti desrespeitada, porque eu não fui consultada. Mas eu não precisaria ter falado daquela forma. Eu não quis dizer que o que você fez, tá? Eu falei. E ela olhou e falou: Não, Tânia, eu que preciso pedir desculpa. Porque realmente a gente poderia ter te consultado e evitado o transtorno. Então, assim, também eu peço desculpas. Acabou a confusão, ninguém ficou braguado, brigado com ninguém e tudo. Se eu vou atrás dela, eu ali, no pai punitivo, ela na criança, não ia ter acordo naquele momento. Então, quando a gente começa a entender e perceber isso, a gente evita conflito, consegue sair mais e agir no adulto. Eu entendi que ela só ia agir no adulto em outro momento. Naquele momento, ela não ia vir para o adulto. Por mais que eu tentasse. Porque uma criança birrenta, gente, para ela sair da birra, vocês sabem. Então, quando a gente começa a identificar isso, tanto no nosso comportamento, porque não quer dizer que a gente não vai ser, que a gente vai ser birrenta. Esse dia estava eu aqui, não consigo, não vou fazer mais. É normal, a gente acessa esses papéis, eles fazem parte da nossa comunicação. Mas quando a gente identifica, tanto em nós quanto no outro, nós temos mais facilidade de sair e evitar que os conflitos aumentem, que os conflitos cresçam, tomar a rédea. Por isso é importante a gente entender um pouquinho desse modo aí, eu digo assim, que a comunicação funciona nas relações. E vocês podem perceber, eu acho que vocês percebem, vocês já devem estar identificando situações, e é o que a gente vai fazer agora, né? De lembrar de alguma situação que a gente passou e compartilhar. Vamos fazer isso agora, né? Tem mais algo para você compartilhar antes de fazer isso? Isso que a gente está trabalhando aqui, meninas, tem estudos que vêm até eu estava até pesquisando aqui, que mostram que as habilidades, as soft skills, ou seja, as habilidades de comunicação, de inteligência emocional, elas são responsáveis por 85% do seu sucesso profissional. As habilidades técnicas, bacana, mas hoje em dia qualquer um pode ter. Com inteligência artificial nem se fala, hoje todo mundo é especialista. Mas agora, o se comunicar, o saber se relacionar, o saber resolver problemas, evitar conflitos, e o se colocar nesse papel de adulto, isso que faz toda a diferença. Porque tem até uma frase, meu amor, que eu não lembro quem me falou, mas é muito fácil ser cristão quando está tudo bem, né? É muito fácil você querer falar que você é uma boa pessoa quando está tudo bem, que você é fiel quando está tudo bem, quando, na verdade, a sua paciência é testada nos momentos de crise, quando a sua fidelidade, quanto seja a religião, seja ao seu parceiro, é testada nos momentos de crise, quando a sua raiva é testada nos momentos de crise. São nesses momentos que você passa e pode falar: sim, eu sou fiel, sim, eu tenho inteligência emocional. Então, você está passando por situações assim, considere-se um privilegiado e veja isso como uma oportunidade de estar refletindo sobre o seu próprio comportamento. E como a Tânia falou, não é fácil. Às vezes eu também, aqui, eu e Tânia, a gente é um casal que vive, até postei, a gente postou ontem, né, meu? A gente fez 1 ano de relacionamento ontem, a gente postou que a gente posta as coisas boas na internet, mas no dia a dia, gente, pega para capaz, viu? Meu amor, não tô gostando disso, também não tô, então vamos lá, sabe, cada um para um canto, choque, passa um tempo, às vezes a Tânia cede, às vezes eu que tenho que ir atrás dela, então é sempre essa questão, é sempre você saber sair o mais rápido possível daquele lugar de criança e para o lugar de adulto. Principalmente nos relacionamentos, nos ambientes de trabalho, porque isso vai te dar
muita credibilidade, isso vai te dar muitas oportunidades e também vai te dar muita confiança em qualquer área, aspecto da tua vida, né? É a gente ir observando no dia a dia, nas relações, essas situações, identificando. E aí a gente vai ter a possibilidade de dar aquele passinho atrás, sabe? E começar a ter atitudes diferentes, saber quando recuar, né? Quando precisa ter uma postura mais firme. Então, quando eu tenho consciência, a gente consegue mudar. Só que é isso que a gente sempre fala. A gente precisa ir para a consciência, a gente precisa saber que isso existe. A gente precisa saber como funciona. Senão a gente fica só ali, ó, no jogo. Só no jogo. E grita, e briga, e briga, e grita, e grita, e briga, e chora, e não fala, e trava. Você errou mais, você É. errou 3 vezes. E E aí aí vai vai, indo, né? aí vai. Todo mundo vai errando. Aldi, você consegue participar de uma atividade agora? Você está com a câmera desligada? É só perguntar, porque eu vou incluir você. A Milka não ainda, porque eu acho que ela não está no ambiente. Só ver se a Aldi consegue. O que a gente quer propor agora? Consegue. Nós vamos dividir vocês em 2 grupos aqui. Um vai ter 3 e um vai ter 2. E aí a gente vai dar uns minutinhos para quê? Para que vocês no grupo lembrem de alguma situação que vocês passaram, que foi, que vocês lidaram, talvez até já veio na cabeça de vocês aí, e vocês possam compartilhar entre vocês e contar: olha, minha situação foi essa, eu passei por isso e aconteceu isso. E aí, quem tá ali ouvindo, pode falar: olha, se teve alguma ideia, se passou por algo parecido. Para quê? Para que você entenda o que foi que aconteceu e você possa ali, talvez, ver uma outra possibilidade de agir. Ou às vezes você tem que resolver e não está conseguindo porque você não sabe como você vai falar. Você está assim um pouco, sabe? Aquela pessoa tem esse comportamento muito, como que eu vou falar? E às vezes vocês podem contribuir através da experiência de vocês. E a gente vai fazer esse mini grupo porque vocês ficam com mais tempo para vocês falar do que a gente abrir aqui para todo mundo. Então a gente divide e a gente tem o tempo duplicado para poder compartilhar. E vocês também ali mais íntimo para vocês conversarem, às vezes fica um pouco mais à vontade. Tudo bem? Pode ser? Como que vai funcionar? Eu vou formar aqui os 2 grupos e vocês vão ser direcionados. Então, vocês vão ir para salinhas fechadas. Então, aqui uma salinha vai ter 3 e a outra vai ter 2. Só não vou incluir a Milka agora, porque eu acho que ela está no trânsito ainda. E aí, quando eu vou dar uns minutinhos, quando o tempo acabar, vocês voltam para essa sala aqui, automaticamente, tudo bem? Quanto tempo a gente pode dar para as meninas? Porque é uma coisa rápida, também é muito tempo. O quê? 5 minutos é 5 pouco? minutinhos, bom que 5 minutos pode ser, dá para meninas? beber uma aguinha, dá para vocês Tá? prosarem aí. É coisa rápida, mas é pra ser bem objetiva mesmo. Falar assim, meninas, eu passei por essa situação, foi assim, falei isso, e depois deu isso, e eu não sei, talvez eu devia ter feito diferente, é alguém quer contribuir, e aí todas falam, tudo bem? Então, só um pouquinho, vamos lá. Gostei da garrafona da Audi ali, hein? Hã? Deixa eu ver. Olha lá, ó. Ah, É tereré, Audi? chique. Chimas? Acho que é não. É água mesmo. Para Ah, facilitar, eu coloquei um canudo. Ah, muito bem, Mariana. Hum. Só um pouquinho. Ok. Deixa eu ver o tempo. Vamos ver aqui quanto tempo. temporador de contagem regressiva. Aí embaixo. Esse aqui é. Aí clica. Ah, tá. Vamos lá. Quantos minutos? 5, né? Aham. 5 minutinhos. 5 minutinhos, gente. 5 Quando minutinhos. faltar 1 minuto, vocês vão ser avisadas na sala para vocês já irem fechando, que aí volta automaticamente. Tudo bem? Até mais. Espera um pouquinho d'água para mim.
Aí, menina, achei que vocês Aí, tinham ido embora já. De maneira nenhuma. Mandou nós para uma salinha. É, Essa linha do sair do pensamento. pensamento, né? Conseguiram a falar? linha Como foi? Deu certo? Deu. deu e nos identificamos em algumas coisas, né, Audi? Foi. Ai, Muito. que delícia! Olha, tá vendo? É a sinergia do grupo. Eu falo, o grupo tem vida própria, não adianta a gente querer controlar que as coisas vão acontecer. É a melhor coisa do grupo, né, gente? A gente fica assim pensando, não quero fazer individual para ir mais rápido, mas quando você tem histórias, energias compartilhadas, você começa a perceber que talvez aquilo que seja muito grande só para você, você vai falando, putz, passei por uma situação Também. parecida, sabe? Isso é muito bom mesmo. Exatamente. E as meninas, Letícia, Mari e Fran, conseguiram falar? Eu acho que faltou tempo. Teremos mais Não deu. Não deu. Não deu. Eu falei, Tânia, vai dar menos de 1 minuto e meio para cada Colo- menino, não vai dar. Eu falei, eu acho que não vai dar, mas vamos deixar rolar, vamos ver o que rolou lá. Não deu. Ninguém falou nenhum. Não, Não. Foi o momento da reflexão. ficou as 3 mudas lá dentro do grupo. Não, pelo Não, muda contrário, não. todo mundo Ah, sim. Só não colocamos A uma situação. específica. Mas falaram sobre. Uhum. Sim. Sim. Como foi mesmo? Alguém quer compartilhar como foi esse momento do grupo? A Áudia, a Adriana estavam falando aqui que se identificaram em algumas situações. Não sei, vocês também, o que quer compartilhar um pouquinho aqui? Tá? Eu quero trazer uma situação aqui também para a gente poder compartilhar. Às vezes é uma situação que passou, que vai passar, que está num momento, a gente pode contribuir aqui no grupo também. Eu estava comentando com as meninas, né, sobre essa questão de ter a consciência, né, de você saber ali identificar quem está assumindo o papel do quê. E isso faz muito sentido, não só no âmbito profissional, então em todos os âmbitos todas as nossas áreas, né? É numa faculdade, é em casa, principalmente, que é ali onde você chega no seu conforto, que você quer paz, e muitas das vezes você está lá com um pai apontando, criticando, e muitas das vezes de uma forma grosseira, e você nem percebe isso. E conforme você vai tendo, né, essa crítica, você vai tendo essa consciência, você tem a obrigação de parar na sua caixinha do nada depois e pensar, poxa, eu podia ter feito diferente, por que eu estou tratando fulano assim? Né? Só que nem sempre acontece naquele momento da gente parar e identificar como aconteceu com você, né? De identificar, peraí, assumir o papel da criança, deixa eu ficar quieta aqui, porque você está no automático. A vida não dá tempo para a gente ter a nossa caixinha ali separada, né? E a gente estava conversando justamente sobre isso. Mas aí que tá, eu acho não, meninas, isso é vivência, né? Falou assim, como é que você teve de perceber lá e conseguir frear na hora? Exatamente por esse motivo. Eu não evitei de ir na postura da criança e do pai. Eu fui. Então, isso que eu falo para vocês, a gente não vai ficar sempre no adulto. Ai, sou, como é que eles falam? Evoluído. Eu já ouvi a muito isso, a evoluída. evoluída, sempre, né? Não, nós vamos cair ali na criança porque nós temos todos os egos, nós circulamos, faz parte da nossa comunicação. E talvez em alguns momentos você vai precisar ter uma postura mais de pai ali para alguma circunstância da sua vida, entende? Ok. Porém, com a prática e essa consciência, você vai percebendo. Aí talvez aconteceu uma situação, na hora você não percebeu, depois você faz uma autoavaliação e você fala, cara, olha lá, fiquei na criança total. Poderia ter feito isso no adulto, certo? Ok. A segunda vez, talvez você perceba um pouquinho antes. E talvez numa terceira, numa quarta, você consiga parar no meio. E talvez numa 10ª você já não faça mais. Entendem, meninas? Que eu falo assim, comigo não foi assim. Eu fiz o curso, nunca tinha ouvido falar de pai crítico. Do adulto e da criança eu já tinha ouvido.
Quando eu ouvi na formação de análise nacional, primeira vez pai, eu falei assim, cara, eu fiz um exercício, eu falei, eu era pai crítico total. Eu era aquela que apontava o dedo para os outros e para mim principalmente. Mas eu não saí Tânia, de lá consciente, foi um processo. Mas quando entrou aqui, a gente aprendeu depois, você vai sempre percebendo e se permitindo a não ficar só repetindo, não ficar na reação, mas na ação. Pode falar, Fran? não, eu fico pensando assim, igual eu estava comentando com as meninas, né? A gente realmente fica aí intercalando em cada, né, sendo criança, sendo pai crítico, e assim, parece que algo na gente sabe quando que você vai agir. Por exemplo, tem situações que você vai agir mais como criança, outras vezes você vai agir como pai crítico. Então, assim, eu estava até comentando com elas, né? Parece que tem muito a ver com maturidade, a gente entender, entendeu? Parar para refletir que errou, enfim, né? Eu acho que tem muito a ver com maturidade de a gente saber, poxa, eu poderia ter feito diferente. E assim, igual eu estava falando também, que a mentoria, às vezes a gente acha que é só para o campo profissional, e não, porque isso é bem relevante, porque isso age na forma de como a gente vai agir em família, né? Em outras situações também. Então, assim, é isso que eu queria compartilhar com todos. E vocês podem perceber que geralmente num comportamento de pai, quando tem a criança, alguém automaticamente vai querer vir para o pai, ou quando tem alguém no pai, alguém automaticamente vai querer vir pela criança. Porque essa é uma relação construída que a gente passou. O pai falava lá, ó, tem que fazer assim, tem que fazer aquilo, a criança se rebelava. Então, quando a gente percebe numa relação, igual a situação foi comigo lá, eu fui pro pai, ela foi para a criança na hora. É uma relação bem. Ela poderia também ter vindo para o pai e pá, conflito, pá, embate, as duas. Também poderia ter sido um jogo. Ou ela poderia ter vindo para o adulto e falado: Nossa, Tânia, sinto muito, nossa, realmente, você ter incluído e tal, entendeu? Ela poderia ter tido as três atitudes, ela foi em uma. E eu também poderia ter tido ali nessa reação dela, poderia também ter ido continuado no pai, ou poderia ter vindo para a criança e também ter chorado, também ter esperneado, entende? Então, assim, são jogos. Quando você está nesse. Justamente é isso, é o resultado de um crescimento, aprendizado, evolução, amadurecimento. Então, você começa a sair desse automático. E aí você vai tendo a possibilidade de fazer diferente. E é lógico que isso é no processo. É igual às técnicas de oratória, na prática. Você vai introduzindo isso para a rotina, para os relacionamentos. Porque talvez daqui vocês vão começar a perceber os comportamentos em chefe, em colega de trabalho, em liderado, pai, mãe, irmão, namorado, marido, a gente vai percebendo filhos nesses comportamentos. E aí você começa a fazer um movimento diferente. E, gente, se vocês conseguirem ali ter esse insight depois que aconteceu e já perceber que vocês poderiam ter feito diferente, Já vocês evoluiu, é um Já grande passo, evoluiu, gente. gente. E é isso, Saiu do já automático. é isso que eu queria evoluiu. trazer para vocês. Porque muitas das vezes a gente olha para o nosso passado, para a nossa história, para nossas atitudes, com um ar de julgamento. Quando, na verdade, a gente deveria olhar com um pouco mais de carinho e pensar da seguinte forma: eu errei, eu não deveria ter feito daquela forma, tudo bem, vou melhorar na próxima? Bacana. Mas não fique se martirizando, não fique se colocando para baixo, não fique falando, putz, errei, vai dormir remoendo aquilo. Porque você, naquele momento, fez o que você podia fazer de melhor com o que você tinha nas suas mãos. Então, é isso que a gente tem que buscar. Olhar para o passado, para os erros, com carinho. Putz, errei. O que eu posso melhorar daqui? Daqui para frente é outra história. Entendeu? Porque eu vejo muitas pessoas, meu bem, muitas mentoradas nossas que chegam aqui pra gente falando, cara, eu fiz muita coisa no passado, que eu não me arrependo, que eu não gosto, né, que eu tenho vergonha, e que por isso que a gente precisa olhar para o nosso passado, para o nosso interior, para se entender, para que esses padrões não se repitam, que vocês possam quebrar esses padrões, esses ciclos e possam ter uma vida mais leve, mais plena,
com mais sabedoria, com menos rusga, né, meu amor? Nossa, e com menos conflito, né? Isso é em tudo, na vida pessoal, profissional, em tudo. É o que eu falo, quando até a gente não saber, tudo certo, a gente vai só reagindo. É o jeito que a gente sabe fazer. Então, a partir de agora, a gente sabe, então agora eu posso fazer uns movimentos. Ô, Tânia, Esse lugar de paciente, de ter. Eu sempre falo assim, gente, não vamos pegar o chicote do pai crítico e ficar atacando na gente, tá? Então, a gente saber que a gente vai dar os passos e tal, mas que a gente tem o nosso processo. Só não ficar parado. É ir caminhando. Pode falar, Mari. é, eu tenho uma situação ali que vocês falando agora que eu não sabia desse pai crítico, o filho, não sabia dessa. E aconteceu uma situação no escritório que eu trabalhei ali em Sinop. E assim, eu até hoje eu fico pensando que quando o João falou assim, parece que caiu com uma luva para mim, né? De eu ficar me julgando por que que eu falei, porque aconteceu uma situação bem complicada, assim, que até quando eu saí, foi quando eu e uma menina lá, a gente conversou, ela veio e eu pedi desculpa para ela. Mas foi uma situação porque teve um baile, né, do pessoal e a minha chefe bebeu, fez o maior escarcéu lá, né? E daí o pessoal do escritório chamou nós, foi uma vergonheira, e chamou as pessoas que não beberam, que foi eu e mais duas meninas, para contar o que aconteceu. Eu falei, eu vou contar o que aconteceu. Até então eu fiquei chateada com uma situação, porque foi uma época em que eu e o Jailson ainda estava meio quase assim, brigado, meio separando, né? E daí ela, minha chefe bêbada, ela ainda falou assim, né? Um palavrão bem julgar, bem chulo, né? Até nem vou falar, porque eu fiquei muita vergonha. E eu comentei com eles, né? E daí começou a sair umas conversas lá, né? E essa minha chefe, ela era bem, tipo assim, ela ficava perseguindo se alguém, alguma coisa contra ela, sabe? E no fim ela era gente boa também, né? Vamos assim, meio termo. E daí saiu umas conversas que diz que eu e mais outras duas meninas era mal influência ali pro nosso setor, né? Por causa dessas situações. E eu fui remoendo e eu cheguei, estourei, que eu cheguei nela e falei para ela, não consegui mais trabalhar, eu falei para ela, eu cheguei e falei assim, ó, se eu sou má influência aqui, então eu e a, nessa má influência aqui, você pode bater meu aviso, vamos acertar as contas aqui, você já me manda embora, a gente já se acerta, vamos embora e pronto, acabou. E ela, Mari, peraí, o que aconteceu? Ela falou, e ela acabou falando, né, pediu quem foi que falou, e eu, em vez de ter ficado quieto para dizer quem foi que tinha me contado que estavam dizendo que era má influência, e eu contei das outras duas meninas, e daí deu um fuzuê do caramba, que as meninas ficou brava comigo, daí a outra levou já a chefe já chamou ela, já deu um esporro nela, e daí eu me senti mal pra caramba. Me senti mal, porque a outra menina não tava. Daí eu falei, putz, o que que eu fui fazer? Depois que eu fui pensar, eu falei, Uhum, por que que eu não fiquei quieta? Aí uhum. depois eu quis, da outra menina, eu liguei, pedi desculpa, tudo que aconteceu, que eu falei, eu me coloquei, que eu errei, que eu não devia ter colocado o nome dela e tudo. E ela depois me entendeu. Eu falei, eu sei que eu errei, se tiver alguma coisa, pode colocar nas minhas costas. Dela falou, Mari, eu até te agradeço porque você foi sincera comigo. Só que eu fiquei me julgando até hoje, até o João falando, eu me julgava, me sentindo mal, porque eles tinham uma referência de mim diferente e eu fui pro. Já vou seguir aqui. Só quero aproveitar que a áudio vai ter que sair para fazer uma foto nossa aqui, todas Tá. olhando linda, que daí a áudio vai sair, mas a gente vai seguir aqui tua fala, tá, Mari? Que você trouxe aqui foi bem importante, interessante para todas nós aqui vai servir bastante. Mas vamos lá fazer uma foto linda, registrar essa noite linda, né, Sister Adriana? Isso, vamos lá, todas nós. Mais uma. Beleza. Audi, Aí, brigadão, Audi. Beijo. Mari, é muito interessante que você trouxe por dois pontos. Primeiro, de você perceber aquilo que você foi enredada num jogo que não era seu. Uhum. Então, um chama aqui para saber da história do outro, aí o outro chama para saber quem foi que falou, e você vai entrando numa rede que eu falo que um jogo que não é seu. Exato.
Daí você entra naquele loop do remorso, né? O que que eu fiz diferente? O que que eu poderia ter feito? Perfeito. Quando, na Uhum. verdade, tem até uma frase bem bacana que fala assim: se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, lá atrás, Uhum. muita Não coisa faria seria isso. diferente, né? Uhum. Mas aí você Uhum. pensa, se você não tivesse vivido tudo que você viveu lá atrás, talvez você não tivesse a cabeça que você tem hoje. Exato. Então, tudo é aprendizado, Sim. Mária. Tudo é aprendizado. Uhum. Ganhou, aprendizado. Errou, aprendizado. A partir do momento que você leva a vida dessa forma, tudo começa a ficar mais leve, os erros, os tropeços, tudo isso É. começa a se tornar uma coisa que vai te impulsionar rumo à melhor potência que você pode ser como mulher, como empresária, como esposa, né? Uhum. Então, que bom que deu essa virada de chave hoje, hein? Porque você percebe Deu. assim, ó, ok, eu fiz, isso serve para todas nós. Foi o que eu consegui fazer porque eu não tinha a informação que eu tenho hoje, a vivência que eu tenho hoje. Uhum. Mas isso me ensinou para que eu não precise mais fazer isso, eu não caia mais nesse jogo. Então é isso, é trazer como aprendizado. E aí eu sempre falo uma coisa que eu falo para mentoradas. Nós precisamos fazer as pazes com a nossa história. É verdade. Precisamos olhar para essas Uhum. situações que assim a gente tem guardado que nos lembra, nos envergonham, tal, porque isso vai refletir no hoje. Então, é olhar para trás aquelas situações que ainda nos envergonham, situações que a gente viveu, que todos nós temos, gente. Eu tenho, João tem. Eu não tenho, Ah, não. né? Tá. Sua vida é um livro aberto, né? Então, assim, de olhar e dizer assim, eu já passei umas situações assim que eu falo, vergonha, assim, eu não gosto de lembrar porque eu morro de vergonha. Tudo bem, mas aconteceu. E ficou lá, tá lá. Não faz mais parte do agora, entende? E o que que eu aprendo com isso? E pronto, e fazer as pazes com isso, porque aí eu não fico sempre acessando aquele pensamento, memória que me gera uma sensação, uma emoção de muito ruim e me impede de fazer as coisas, me impede de comunicar, impede de ocupar espaços, me posicionar e tudo mais. Tá? Então isso é muito importante para a gente ter essa virada, né, que eu falo. E aí tem um outro ponto. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? A gente pode seguir aqui que a gente tem mais um. Vamos seguir? Vamos. E aí a gente falou do mental. Nós falamos aqui do quanto nossa mente tem poder sobre tudo. E além de olhar para trás e entender tudo, é muito importante que a gente possa usar a nossa mente, nutrir a nossa mente do que realmente vai contribuir para o que a gente quer e a gente precisa. E aí entram também muito as técnicas, que é nos ensinar como fazer isso. E eu vou compartilhar uma aqui agora. Opa, cadê? Peraí, deixa eu sair do. Aqui. Uma delas. I know I'm superwoman. I know I'm strong. I know I've got this cause I've had it all along. But now I know. Deu uma quedinha aqui. I don't need you to tell me who to be. Já tinham ouvido essa musiquinha, essa menininha cantando? Rodou aí na internet, ela cantando. Por que a gente Eu trouxe nunca. não, esse aqui, meninas? A autoconfiança verdadeira não vem do quanto a gente sabe, performa ou agrada, mas do quanto a gente confia em escutar a si mesma. E o que nós estamos falando para nós? O que eu estou falando para mim? Entende? Quais palavras eu estou trazendo para nutrir a minha mente? O poder que nós temos, e aí é um exercício de oratória que a gente sempre traz, e em frente ao espelho, né, fazer a pose da Mulher Maravilha, respirar, falar o que você quer para o seu dia, treinar discurso, treinar fala. Por que isso, gente? Isso é nutrição da mente. Nós só vamos sair desses lugares que nós temos de informações, memórias, de pensamentos que não contribuem, criando outros.
para podermos acessar o que vai nos nutrir. Então, eu amo muito esse vídeo aqui, porque ela vai ali em frente ao espelho e ela tá falando para ela, eu sou forte, eu sou suficiente. Não é você quem vai falar, entende? Eu sou. Então, quanto nós estamos olhando para nós e falando isso para nós. E isso aqui não é papo motivacional de, ai, meninas, vão lá, vocês são capazes, vocês. Ok, isso a gente faz aqui, a gente joga vocês e fala, vocês são capazes. Mas é de criar comandos, é alimentar a mente, nutrir a mente mesmo. Exatamente, meninas. Isso daí o pessoal geralmente fala, não, isso é papo de coach, é papo motivacional, eu não quero saber disso. Mas se eu falar para vocês que isso daqui, além de ser bíblico, também é ciência. Para quem, independentemente da religião, independentemente do que vocês acreditam, o poder da vida e da morte está onde? Na ponta da língua, gente. Então, a É Bíblia verdade. já trazia isso. Agora, os estudos científicos, eles mostram que o quê? Que o nosso cérebro, ele não consegue discernir o que é real do que não é real. Então, por exemplo, quando você está dormindo, você vai lá e sonha que você está caindo do prédio, você dá aquela chacoalhada, né? Chega a sentir. Ave Maria, você chega a sentir. Então, se o nosso cérebro não sabe o que é real e o que não é, por que a gente não pode utilizar essa ferramenta, essa informação, para nutrir o nosso cérebro de coisas boas, para nutrir nossa mente, nossa alma de coisas boas? Entendeu? Aí as pessoas, você com certeza deve ter alguma pessoa que fala assim, nossa, o mundo tá horroroso, tá péssimo, só morte, tiro, porrada, bomba, destruição, fome. Claro, gente, é porque você tá colocando o foco somente nisso. Quando você tira o foco disso, olha para si, o que eu posso fazer para eu melhorar e transbordar para o mundo ao meu redor, a vida fica muito mais leve, fica muito mais prática e você para de focar em problemas que você não pode e nem deve resolver. Porque as coisas que você deve resolver estão aí dentro da sua casa, dentro da sua mente, dentro do teu coração. Porque se cada pessoa cuidasse de si, o mundo seria uma maravilha, gente. Não precisaria de nada a gente resolver. Então, cuidado com o que você fala dentro da sua casa, para você, para os seus filhos, para todo mundo e nutre seu coração e tudo e sua mente com coisas boas e edificantes, gente. E aí eu vou propor um exercício para vocês aqui para a gente fechar, que é a nossa bússola da autoconfiança. É a gente olhar e se perguntar: o que me dá norte? O que me silencia? O que me fortalece? O que me confunde ou me tira do caminho? Quando a gente tem clareza nisso, a gente tem a escolha, a possibilidade de escolher com o que me dá norte e não o que me tira do caminho. Com o que me fortalece. O que me fortalece. Vou mandar isso aqui para vocês Vou depois. mandar isso aqui para vocês depois. E E façam esse exercício. façam esse exercício. Respondam para vocês. E isso pode ser o quê? Lugares, pessoas, situações. Memórias. Isso traz clareza. Isso é autoconhecimento. Então, a gente, quando tem o autoconhecimento, tem essa clareza, percepção, as técnicas funcionam muito melhor em nós, porque a gente sabe onde eu vou usar a técnica. Porque às vezes eu fico batendo na tecla numa técnica que não funciona para mim. Porque é um pouco mais profundo.
Então, eu vou mandar para vocês isso aqui, essa bússola. E aí vocês vão poder fazer esse exercício. É para vocês terem essa consciência. É para vocês saberem onde vocês vão buscar nutrição que te fortalece, que dá norte. E o que vocês precisam tirar da rotina, da vida que está silenciando ou confundindo vocês. Ter essa clareza aqui nos ajuda muito. E eu vou dar um exemplo. O que me tira do caminho ainda? Há lugares que eu não frequento mais. O que me enfraquecem. Me tiram do foco, do meu propósito. Não faz mais sentido. Exatamente, gente. Isso, questão de fazer sentido, é muito interessante, porque às vezes a gente fica relutando ainda, né? Ah, eu gostava tanto de pagode, de cerveja, de sair, de estar em ambientes e tudo mais. Isso há um tempo atrás, mas hoje eu olho quais são as minhas prioridades. Eu saio uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses com o Tânia, eu olho para aquilo e falo, cara, isso daqui não faz mais sentido para mim, sabe? Então, as prioridades mudam, o que te move muda. Então, se isso muda a todo momento, então é preciso que a gente tenha clareza do momento que a gente está vivendo e do que vai nos impulsionar e o que vai nos tirar daquele caminho que a gente quer seguir. Porque a vida é feita de prioridades, gente. Não tem como a gente querer balancear tudo ao mesmo tempo. São prioridades. Uma hora você vai focar mais na família, outra hora você vai focar mais no serviço. E então a gente tem que parar e fazer essa análise sempre que possível para a gente não perder tempo gastando energia com o que não importa, com o que não move o ponteiro e com algo que pode simplesmente nos prender num lugar que a gente não quer mais estar, num lugar que a gente não cabe mais. É isso. E aí, eu queria perguntar agora, antes da gente fechar aqui esse nosso encontro, se vocês querem compartilhar algo, se a emoção da entrada é a mesma da saída, se mudou alguma coisa, como que vocês estão, como que a gente está saindo, se tem alguma dúvida, alguma pergunta ainda também pode falar aqui, né, para a gente sair levando realmente o que a gente vai contribuir nessa nossa nutrição nos próximos dias. Mudou e muito. Acho que entrar, a gente entra ansiosa, com expectativa, óbvio, mas os esclarecimentos que vêm, os insights que vão vindo, principalmente quando vocês vão colocando e a gente vai pensando, opa, eu passei por isso, opa, eu estou nessa situação, é muito esclarecedor. Assim, foi o primeiro dia, mas para mim já foi extremamente motivacional. Valeu, Valeu, Adriana. André. Obrigada. E foi a primeira a falar, adorei. Foi a primeira a falar. Essa estava toda ressabiada, não queria falar, agora já. Eu sou bem tímida, mas quando eu começo, eu falo demais. Arrasou, Adriana. Obrigada. Que bom. Agradeço. Que bom. Estava até aqui tentando pegar meu pipitinho, que eu vi a sua gatinha, mas ele fugiu. Fugiu. Elas também não ficam muito, não. Pega um pouquinho, mas daí já. Fugiu, tá? Não. Correu ali já. Mari? Nossa, hoje para mim foi muito esclarecedor e foi muito bom, e assim, e hoje estou saindo mais leve Que legal. de muitas culpas, né? De a gente de fazer essas autocríticas, de a gente se sentir culpada por uma coisa que não é. Então, hoje, para mim, é a emoção de sair mais leve, né? E só queria fazer acrescentar um negocinho, né? Já que o João está participando, já que nós somos o Clube das Luluzinhas, o João podia fazer o Clube dos Bolinha. O Clube dos Luluzinhos. O Clube dos Luluzinhos. Aí, ó. Mas eu não estou entendendo, Mari. Você quer que eu faça um Clube dos Luluzinhos para eu sair do seu? Ou como que é para fazer? Não. É para poder incluir o Jailson. É para poder incluir.
Mas agora a gente tá com esses planos, Mari. Logo menos a gente vai Vai mandar abrir. umas. A gente estava com um movimento muito bacana aqui, e agora tá. Vai abrir para os bolinha também em breve. Vai valer para os bolinhos. Vai ter espaço para os meninos também. Os meninos falar Vai, de sentimentos, falar de, né? Precisam, né? Porque precisa. a gente percebe, por mais que, né, eu esteja aqui num ambiente dominado por vocês, né, mulheres, mas que quando vocês estão no ambiente de vocês, vocês se sentem muito mais confortáveis para falar sobre questões pessoais, sentimentos. E a gente percebe que para os homens também é a mesma coisa. É claro que o homem vai falar um pouquinho mais, né, de uma forma mais bruta, com um pouquinho mais de... Mas também tem necessidade de falar sobre sentimentos, sobre planos, sobre objetivos, Precisa. porque hoje em dia, sendo bem sincero com vocês, a gente vai olhando para nossas amizades, muita gente que a gente levava para a vida, a gente tem até um carinho enorme pela pessoa, mas não faz mais sentido ter, não vamos falar assim, num ponto da vida que a gente está. E se conectar com pessoas que estão com o mesmo objetivo de crescimento, de evolução, gente, dá uma motivação muito grande. Verdade. Então, pode deixar, Mari, que logo menos a gente vai ter o Clube do Bolinha aí. Mas só finalizar, foi muito bom, João, a tua participação, assim, foi, para mim, foi só gratidão pelas aquelas palavras que você fez, foi para mim, foi, nossa, fez uma Virada. clareza, uma virada. Só gratidão para vocês dois. Obrigada. Fantástico vocês dois. Só guarda o espacinho da casa quando a gente for para Floripa aí, tá, Santa Catarina? Não, mas se vocês não virem aqui. Letícia, tinha aberto o microfone. Sim, que tempo de qualidade, que tempo de crescimento, é muito bom, assim. Cheguei feliz, cheia de expectativa e tô saindo no modo reflexão, né? E assim, é um combustível, de fato, é você se nutrir, corrigir a rota, e vai ser sempre assim, né? Vai ser sair da mente. Caiu, não tem problema, ela volta, alguma coisinha tá caindo lá no celular dela. Mas não tem problema, ela já volta, já conclui aqui. E falta a Fran. Então, gente, eu sempre fico muito feliz, né? Todas as vezes que a gente tem aula de mentoria, então, assim, sempre é um aprendizado, sempre é um case a mais. Por mais que a gente já estava na mentoria, algumas coisas a gente já tem visto, mas é muito bom a gente voltar a refletir de novo. E é igual eu comentei, a gente pensa que é uma coisa na mentoria e ela te fala muito mais além daquilo que você precisa. Então, assim, essa questão do autoconhecimento era uma coisa que a gente não imaginava que pudesse refletir em alguma coisa, mas tem tudo a ver e reflete muito, muito, muito. E eu, particularmente, assim, eu fico muito contente. E assim, acho que nunca é demais, né, a gente... né, aprender mais um pouco, evoluir, enfim. Por mais que, assim, alguns assuntos a gente já até viu, né, já foi falado, né, Tânia, mas você reflete, você tem uma outra visão, é diferente, é uma outra visão que você olha diferente do que você olhou da primeira vez. Com certeza. Em relação a essa bússola mesmo, tipo assim, você falando, eu já fui pensando, só que, e não foi igual a primeira vez, porque a primeira vez eu tinha até anotado. Então, assim, você já pensa diferente. Sempre surpreender nessa besteira, né? É porque é o que eu falo, é muita informação e a nossa capacidade de absorver, ela tem um certo limite. Então, você pega aqui os insights. Se você assistir essa aula em outro momento, você já vai pegar outras coisas, outros insights. Então, por isso que eu falo assim, além da troca do grupo, né, que torna todo o processo diferente. Mas foi maravilhoso, foi muito bom, meninas. Muito obrigada. Obrigado pelo acolhimento, hein, meninas? Estar aqui no território de vocês todas falantes, abertas. Eu fico feliz em poder contribuir, porque eu e a Tânia, a gente vem com esse propósito, né, de trazer o máximo que a gente puder para que vocês tenham o máximo de proveito e recebam a transformação que vocês tanto desejam. Essa é a nossa bandeira, né, meu amor? Que a gente busca sempre grupos reduzidos, mas grupos, né, de qualidade, que você tenha lugar, que você tenha vez
e voz para poder falar o que você pensa, sente e pode tirar o máximo de proveito. Então, tenha certeza que esse daqui vai ser o primeiro de muitos encontros, a gente vai ter muitos insights bons e da próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai estar onde, meu bem? Aqui. Vai estar por aqui ainda, né? Vamos estar por aqui, vamos estar aqui Por neste enquanto. bate-point. Letícia voltou, Letícia quer concluir sua fala, cortou ali. Voltei, meu celular descarregou. Imagina, eu falei, alguma coisa aconteceu. Pois é. Não, é só mesmo reforçar que o modo reflexão está ativado e que foi muito importante essa aula. Obrigada pelo conhecimento, obrigada por nutrir, por ressaltar, né, o que a gente muitas das vezes está no nosso cotidiano, algo que no nosso inconsciente às vezes a gente até sabe, mas precisa ali dessa correção, dessa validação. E por isso é muito importante para mim. Obrigada mesmo. Obrigada, a gente que agradece e uma honra fazer parte das histórias de vocês nesse momento, nesse recorte. Muito obrigada, meninas. Eu vou mandar lá a bússola para vocês poderem trabalhar e terem mais insights, tá? E aí vamos nos falando. Qualquer coisa, acionem-me no Whats, tá bom? Tá bom. Vamos jantar? Bom descanso, né? Tá, bom descanso para todos. Tchau, tchau.